Esse vídeo é uma continuação. Assista os vídeos anteriores para melhor entendimento. Trata-se do 22º trecho do livro que fala sobre a instrução para sobreviver, o livro da humanidade. Primeiramente, eu vou pedir para vocês conferirem na Bíblia os versículos, que eu não vou colocar quase versículo aqui, porque para o vídeo não ficar muito longo, tá? Palavras humanas não são escrituras sagradas. Palavras humanas não são escrituras sagradas. Tudo o que dizem deve ser confirmado pela lei e os profetas. Atos 17:11 mostra os de Bereia conferindo tudo o que Paulo estava dizendo nas escrituras. Agora, eles não iam conferir Paulo nas próprias cartas de Paulo, não. Eles iam conferir Paulo nas escrituras. Escrituras é lei e os profetas. É lá que eles iam conferir. Isaías 8:20 diz: se não falarem conforme a lei, o testemunho não tem luz. Então, por que não conferem com as escrituras o que Paulo de Tarso dizia, como os de Bereia faziam, para saber se tem luz, conforme está dizendo lá em Atos 17:11, Isaías 8, versículo 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Por que chamam as cartas de Paulo de escrituras quando fala contra a lei e o testemunho? Sabendo que pessoas não são infalíveis. Sabe esse problema que a gente está tendo aí no mundo, que é um problema de saúde pública mundial, essa doença que está matando muita gente? Tem cartas lá dizendo no Novo Testamento que nenhuma carne é impura. Então o morcego é puro e a doença nem existe, né? Porque essa doença veio do morcego. Dizer que pode comer de tudo é mentira. Os mentirosos não entrarão no reino. Isso está em Apocalipse 21:8. Os mentirosos não entrarão no reino. É mentira que pode comer de tudo. É mentira que não existe carne impura. Hoje nós temos prova. Morcego que gerou essa doença que está destruindo aí muitas vidas no mundo todo, a peste bubônica que veio dos ratos. Então aquele que diz que não existe carne impura é mentiroso, é falso profeta. E dizendo que todos os dias são iguais, que não tem diferença entre dia e dia, quando o Eterno Todo-Poderoso falou que o sábado é sagrado. Gente, tem luz nessas pessoas. Está falando contra a lei e o testemunho. Possui luz nelas. Não podemos crer no testemunho de um só. Não podemos crer no testemunho de um só. Então eu vou mostrar para vocês o que o Eterno fez para a gente acreditar em Moisés. Êxodo 19, versículo 9. E Yauá disse a Moisés: eis que virei a ti numa escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam em ti. Toda a nação de Israel testemunhou o Criador falando com Moisés. Toda a nação, uma nação inteira, uma multidão de pessoas foram testemunhas. Elas viram, elas ouviram o Criador falando com Moisés. Elas viram a glória de Yauá. Ele falou com Moisés na frente de todo mundo para que as pessoas crescem em Moisés. Jeremias, Ezequiel, Isaías e todos os outros testemunhos davam o mesmo testemunho e nunca contrários à lei e ao testemunho. Isaías 8:20, se falar contra a lei e o testemunho não tem luz. Todos os profetas falavam de acordo com a lei e o testemunho. Todos davam o mesmo testemunho. Quando o Senhor Yahshua Messias falou com Pedro, foi na presença de 11 testemunhas. Ele deixou como testemunha 12 apóstolos que ouviram as palavras que ele falou quando ainda estava com eles. Pode ver lá em Lucas 24, do versículo 44 a 48, e Atos 1, do versículo 6 ao 9. O Messias deixou os apóstolos, os 12, como testemunhas dele.
Vejam qual foi o critério usado para substituir Judas. Eles tinham que escolher uma testemunha para substituir Judas. Vejam qual foi o critério para essa substituição. Atos 1, versículo 21, 22. É necessário, pois, que dentre esses homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Yahshua viveu em nosso meio, a começar do batismo de João, até o dia que dentre nós foi arrebatado, um desses se torne conosco testemunha da ressurreição. Testemunhas são aqueles que estavam lá vendo tudo, ouvindo tudo, desde o batismo de João até a ressurreição. Quem está falando lá no Novo Testamento que é testemunha, que é apóstolo, é ele que está dizendo. Porque o que o Messias disse é que são os 12. Pode conferir lá em Lucas 24, versículo 44 a 48, em Atos, versículo 1, Atos capítulo 1, versículo 6 a 9, e nesse que eu acabei de ler, Atos 21, 22, que eles escolheram entre eles aqueles que estavam com eles desde o começo, desde o batismo de João. Portanto, Paulo não era testemunha, não é válido o testemunho de um só. Vemos o que o Criador fez para a gente acreditar em Moisés, falou com ele na frente da nação inteira. E para a gente acreditar em Yahshua Messias, o Eterno avisou antes dele nascer que ele viria e que era para crer no testemunho dele. Ele foi profetizado na boca de vários profetas. Vou dar um exemplo: Isaías 42, Isaías 53. Paulo constantemente ficava afirmando que não mentia, porque ele não tinha nenhuma testemunha das coisas que ele afirmava. Coisas que ele disse não ter recebido de nenhum dos apóstolos. Em Gálatas 1, versículos de 15 a 19, ele disse que ele não recebeu nada dos apóstolos, que ele não recebeu de carne nem de sangue, mas foram os apóstolos que o Messias deixou aqui de testemunha. Em Gálatas 2, versículo 6, confiram, ele disse que não interessa que eles são os notáveis e que os 12 nada acrescentaram a ele. É assim que ele fala dos 12. É assim que ele fala das testemunhas de Yahshua, os ungidos de Yahshua. Em Lucas 24, do versículo 44 a 48, mostra o Messias falando que ia fazer o Espírito Santo descer sobre eles. O homem não é mestre de nada, não tem que ensinar nada. O máximo que cabe aos homens é se limitar a divulgar o que o Pai ensinou e o que o Mestre ensinou, na presença de testemunhas e só. Lá em Mateus 23, 8, 10, o Messias disse que só Ele é nosso Mestre, nosso guia, para não considerar humanos dessa forma. Os pequeninos é que foram escolhidos como apóstolos e discípulos. Está lá em Mateus 11, 25, em Atos 4, 13. Não foram os cultos, não foram os letrados, não foram os doutores da lei, não foram os fariseus. Não foi à toa que ele não escolheu os homens cultos. Eles seguem suas próprias doutrinas. Não são humildes para aprender. Mateus 23, 10, Lucas 11, 53, Gálatas 1, versículos de 15 a 19. Aqui em Gálatas 1, versículo 15 e 19, ele diz que não recebeu nada dos apóstolos, nada. Ele não quis receber nada dos pequeninos. Ele diz que foi separado desde o ventre, igual Jeremias. E que não recebeu nada dos apóstolos, ele não recebeu nada dos pequeninos de meu pai. Os cultos confiam tanto na sua própria sabedoria que querem suas doutrinas acima de tudo, até da lei do testemunho. Isaías 8:20, eu repito, aquele que fala contra a lei e o testemunho não tem luz. Não há luz nele. Não sei se vocês observaram, mas as citações que eu fiz, eu coloquei Paulo entre aspas, porque eu não posso afirmar que tudo aquilo realmente foi dito por ele.